Que alegria estar com você aqui pela TV Evangelizar ao vivo para todo o Brasil, continuando ao vivo aqui na nossa programação, que chega pelo sinal do satélite, pelo canal digital aberto e também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Bom, estamos voltando do 18º Evangelizar é Preciso Fortaleza, que aconteceu nesse último final de semana, e por isso nós vamos trazer um pouco do que foi esse evento que reuniu mais de 1 milhão de pessoas na praia de Iracema. Mas no programa de hoje nós também vamos falar sobre o uso do CPF dos filhos, que acontece de repente para colocar uma empresa nesse nome, mas pode gerar uma dívida. Então nós vamos entender um pouco desses direitos, desses deveres, e que muitas vezes acabam prejudicando esses filhos. Daqui a pouquinho a gente conversa com o Dr. Luca Gonçalves, que é advogado especialista em direito empresarial. Vamos também falar sobre alguns remédios que acabam colocando a nossa segurança em risco ao dirigir. Então, um alerta da Organização Mundial da Saúde. Vamos ainda falar sobre o governo do Paraná, que confirmou 39 shows para o Verão Maior Paraná 2026 e entre eles, adivinhe, Padre Reginaldo Manzotti. Então fique aqui comigo, estamos começando o programa A Vida em Foco. E nesse fim de semana, no último sábado, aconteceu a 18ª edição do Evangelizar é Preciso Fortaleza, que reuniu mais de 1 milhão de pessoas na praia de Iracema, em Fortaleza, que me acompanha pelo canal 21.1, você de Fortaleza, que nos permitiu sermos acolhidos da melhor forma nesse ano em que a obra Evangelizar completa 20 anos. Olha, você está vendo algumas imagens que marcaram. O próprio clima nos ajudou, porque apesar desse sol, um vento que refrescou ali toda a multidão, mas sobretudo toda a espiritualidade que nós podemos vivenciar nesse dia. Foram fortes momentos de muita fé, de muita oração, de muita entrega, de devoção, testemunhos fortíssimos, testemunhos que nos ajudam a ter uma fé ainda mais firme. E estava Padre Reginaldo junto conosco nesse apelo à paz, junto também com o arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, que conduziu a missa de uma forma muito sábia, com palavras que edificaram cada coração que estava ali. E muitos puderam acompanhar aqui pela TV Evangelizar. Tivemos transmissão também ao vivo pelo YouTube da TV, aqui pelos nossos canais digitais, satélite por todo o Brasil, rádios Evangelizar e tudo aquilo que você tem direito, você que nos apoia, você que nos ajuda. Nós também estivemos presentes algumas autoridades, então quero mencionar alguns nomes aqui que são importantes para este evento: o ministro da Educação, Camilo Santana, Evandro Leitão, que é o prefeito de Fortaleza, também ali a Gondinha Araújo de Freitas, primeira-dama do estado de Fortaleza. E você que nos acompanhou, seja aí da sua casa pela tela da TV Evangelizar, você que esteve presente na praia de Iracema, eu quero agradecer a você e a todos que, de alguma forma, ajudaram a realizar este evento. Você vai conferir os melhores momentos do show do Padre Reginaldo Manzotti em Fortaleza no próximo domingo, dia 2 de novembro, às 9 horas da noite, aqui na TV Evangelizar. Lembrando, Fortaleza nos acompanha pelo canal 21.1. E se é possível que você acompanhe esse evento e tanto que nós produzimos aqui na nossa programação, é graças à doação de associados e de pessoas que apoiam esta obra. Então, independente se você é associado ou não, você pode nos ajudar.
Esta é uma associação que depende de doações. Então, para que a gente continue evangelizando, para que a gente continue produzindo esse tipo de evento, eu conto com a sua contribuição e qualquer valor vai ser utilizado na evangelização. Isso é importante que você saiba. A gente colocou aqui esse QR Code para que você possa, enquanto eu falo, apontar o seu celular. Você tem que abrir ali o aplicativo bancário e escolher a forma Pix por QR Code, o valor você define e nós utilizaremos na evangelização. Muito obrigada a você que nos apoia, a você que é associado, a você que sabe a importância da evangelização por todos os meios de comunicação. Muito obrigada, Deus abençoe a sua generosidade. Nós vamos agora falar sobre um tema delicado, viu? Às vezes até os pais nem imaginam que podem prejudicar os filhos ao usar o CPF deles. E o nosso intuito principal é esse, trazer essa consciência, porque enquanto eles são crianças, talvez nada seja um problema, mas e depois? Eles vão crescer, vão se tornar adultos e pode acontecer de já entrarem para a fase adulta com dívidas, por exemplo, não é? E nenhum pai quer isso para os filhos. Então nós vamos trazer aqui, conduzido pelo Dr. Lucas Gonçalves, que é advogado especialista em direito empresarial, digamos assim, esse desafio, né? De usar o CPF dos filhos. Seja bem-vindo, Dr. Lucas. Boa tarde, Carol. Muito obrigado aqui pelo convite. Exatamente, é uma situação muito delicada, porque muitas vezes os pais acreditam que naquele momento faria sentido utilizar o CPF dos filhos, tanto para umas questões de planejamento né, patrimonial da família, já passar todos os bens em nome dos filhos e eventualmente em situações ainda mais delicadas de empréstimos, né, ou contratação de serviços com terceiros, que acabam gerando algumas confusões no futuro, que inclusive podem ser dívidas altíssimas em que o menor, assim que completar os 18 anos, acaba sendo responsável. E geralmente o problema aparece depois da maioridade, né? É assim que eles descobrem que aquilo ali não foi tão bom negócio assim? Perfeito. Muitas vezes os filhos sequer têm ciência de que os pais estão utilizando o CPF, né? Então, como um exemplo prático aqui nas questões empresariais, que seriam a abertura de empresas em nome dos filhos, né? Tá. Então, hoje em dia, não existe uma idade mínima para que você seja sócio de uma empresa. O único requisito é que os menores de idade abaixo de 16 anos sejam representados pelos pais e os acima de 16, menores de 18, sejam assistidos, né? E isso quer dizer que os menores de 16 anos, os pais vão assinar, os dois pais, né, vão assinar em nome do filho. Então, muitas vezes, como não precisa da assinatura do menor, eles sequer têm ciência de que essa empresa está sendo aberta. Existe até uma limitação pelo Código Civil de questões da administração da empresa por menores de idade, né? Menores de 18 anos, para que sejam sócios dessas empresas, o capital social ele deve estar 100% integralizado e ele não pode gerir a empresa, né? Ele não pode ser administrador dessa empresa. Então, acaba que, por mais que ele seja sócio, quem vai estar à frente do negócio, quem vai estar gerindo, administrando, vai ser um terceiro, que muitas vezes são os pais. E que essa administração, se for de uma forma temerária, né, uma forma errada, pode acabar gerando enormes consequências também para os filhos. E fala um pouco dessas consequências para a gente entender. Nós estamos falando, de repente, só dos casos em que a empresa, por exemplo, não dá certo ou que adquire dívidas. Quais são os prejuízos que a gente está falando para os filhos? Perfeito. No caso da utilização do CPF em uma questão ampla, né, vamos dizer, no caso de uma contratação de um serviço, de uma dívida, essas dívidas elas já estão vinculadas ao filho, né? Então, assim que ele passar dos 18 anos e eventualmente ter ciência dessas dívidas, o nome dele vai estar negativado, não vai poder ter bens no nome em razão dessas dívidas, é algo que acaba perseguindo o resto da vida caso não sejam quitadas. Acaba até trazendo alguns problemas familiares em razão de que, para que ele demonstre que não tem nada a ver com essa dívida, que não foi ele que criou esse problema, ele teria
muitas vezes que entrar com um processo contra os próprios pais, a fim de que seja reconhecida essa fraude na utilização do CPF dele. Então, é algo complicado, né? É um transtorno que, inclusive, entra no núcleo familiar e não somente patrimonial com terceiros, né? Agora, na questão da empresa, né? Como, Carol, você muito bem disse, existem as empresas que não dão certo, né? Eventualmente, por conta de dívidas, o negócio não vai para frente, acaba falindo. E em questões, principalmente tributárias e trabalhistas, a facilidade de atingir o patrimônio do sócio, né, de dívidas relacionadas à empresa, acaba sendo muito fácil e rápida. Então, o menor, sendo sócio, né, acabando falindo essa empresa, pode ser que ele venha responder com os próprios bens, né, os bens pessoais dele, em razão de dívidas contraídas pela empresa que sequer ele teve a gestão, a administração, ou que tinha ciência, né? Ultimamente, né, a jurisprudência, o conjunto, né, de decisões no tribunal tem entendido que para responsabilizar esse menor, precisa ficar caracterizado um abuso dessa personalidade jurídica da empresa. Isso quer dizer que, caso os pais, né, estejam utilizando o nome do filho para fraudar, então todos os bens da empresa vai para o CPF do filho, pode sim ele responder com os bens pessoais. E como eu trouxe, isso acaba, né, carregando por toda a vida. É uma situação tão grave que, ultimamente, essas decisões, né, do tribunal, elas vêm tentando defender o menor, considerando que a legislação não traz essa idade mínima para participar, que para atingir esse patrimônio do menor, nos casos de falência, né, da recuperação judicial de uma empresa, que tem essa desconsideração, exige essa comprovação de que o menor estaria participando dessas fraudes, né, dessa confusão patrimonial, que é, como eu disse, todo o patrimônio vai para ele, todos os bens vão para ele. Caso contrário, eles têm entendido que o menor, por não ter a gestão, a administração dessa empresa, ele não deveria responder. Entendi. E, por exemplo, estou pensando aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente ajudaria nesse caso, falando desses direitos da criança e do adolescente? Tem algo que poderíamos recorrer ou não? Na verdade... Não tem muita legislação, você falou, né? Não existe muita, exatamente, porque o Código Civil que regula as questões empresariais, né? Então, por ser uma norma específica que ela é aplicada à empresa em si. E querendo ou não, a participação dos menores ela é muito fraca na questão da legislação, né? Ela não traz muita limitação. Existem alguns pontos que já existem para justamente resguardar os bens e os direitos do menor, que seriam a sucessão de uma empresa, né? Então, caso um menor de idade herde cotas, né, a participação de uma sociedade, durante o inventário judicial, o juiz ele pode analisar essa empresa para verificar se faz sentido para o menor participar ou não. Então, muitas vezes, numa empresa que tenha muitas dívidas, né, o ativo, né, os bens da sociedade sejam muito menores do que as dívidas, pode o juiz, de ofício, né, a decisão dele, determinar que essas cotas não entrem para o patrimônio do menor, que ele não participe como sócio e que sejam apuradas e liquidadas, né, para ele receber, eventualmente, o valor dessas cotas, mas não entre como sócio, para evitar justamente essa responsabilização de atos dos pais ou de sucessores anteriores, né? Pessoas anteriores que geriram essa empresa. Então, o melhor caminho que nós temos hoje é a tomada de consciência mesmo, né? Porque acredito que a grande maioria dos pais não quer prejudicar os filhos, né? Às vezes não tem essa noção do que o senhor está falando aqui hoje, de que pode gerar de fato um problema praticamente insolúvel, porque dependendo do caso, né, não tem muito o que essa criança fazer depois, esse futuro adulto, né? Perfeito. Então é evitar, o quê? Não... Mesmo que o pai tenha boa intenção, não abrir empresa no nome, não colocar de sociedade, não pegar empréstimo, seriam esses os principais? A boa intenção sempre existe, né? Ninguém abre uma empresa pensando que pode dar errado, mas acaba acontecendo e muito.
Então, além da boa intenção, seria justamente procurar um advogado, entender qual que vai ser essa relação, se de fato faz sentido trazer o menor para dentro. Né? Como eu trouxe, é uma situação muito comum, essas holdings patrimoniais, para facilitar justamente a herança, né? a sucessão desses bens. E são situações que são muito benéficas, né? Mas que podem trazer também muito problema. Então fazer com o auxílio de um advogado é uma boa também, né? Porque Perfeito. daí ele vai olhar bem a situação, entender o objetivo e ver como também resguardar esse menor. Perfeito. Tá. O risco sempre vai existir, né? Então é interessante que antes de qualquer coisa os pais entendam qual é o risco e se estariam dispostos, né, a colocar os filhos em uma situação arriscada. Eu imagino que não. Imagino que a grande maioria faça sem a noção real do que pode estar fazendo, né? Meu querido Dr. Luca Gonçalves, muito obrigada por vir aqui falar desse tema hoje com a gente, viu? Eu agradeço. Seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar. Uma Obrigada, boa tarde. meu querido. Vamos agora falar sobre uma qualidade de sono para você e a Sonolife pode te ajudar. Acompanhe comigo. Presta atenção, se você ainda não trocou seu colchão, agora é a hora! Conhece alguém que possui problemas sérios de coluna? Hérnia de disco, bico de papagaio? Alguém que sofre com artrite, artrose, que sofre com insônia? Acorda bem cansado ou sempre cansado? Tem coisa errada, né? E se eu disser que existe uma solução real que pode te ajudar muito? O meu nome é Josina Xavier de Souza. Há 6 meses que eu estou dormindo no Sonolife. Tudo que eu fiz, se eu não tivesse feito, eu acho que eu nem estaria mais andando. Estava numa condição que... Mas depois que eu comprei o colchão, que eu estou usando, não sinto mais esse desconforto como eu sentia. Eu sentia muita dor, nossa, não aguentava nem andar. Olha, gente, vocês que estão em dúvida, pode comprar, que faz muito bem para a saúde. Viu só? Aprovado por médicos e especialistas, o colchão da Sonolife é indicado para você que sofre com dores nas costas, bico de papagaio, problemas de circulação, insônia e acorda cansada todos os dias. São 20 tipos de massagens e 11 tecnologias poderosas que vão te abraçar. A Sonolife também conta com tecido com tratamento zero bactéria e a exclusiva espuma Protex com densidade progressiva que ajudará a alinhar sua coluna e a sua postura de maneira natural. Acordar renovado todos os dias, sem dores e com disposição para aproveitar. Ai, gente, isso não tem preço. Ligue agora e aproveite a promoção de fábrica Sonolife. As 50 primeiras pessoas que comprarem um colchão de casal ganham 2 presentes especiais e terão frete grátis. Sonolife, seu colchão especial com massagem e várias tecnologias com preço de colchão comum. Sonolife é pura satisfação. Não espere mais, ligue agora. E a gente vai fazer uma breve pausa aqui para você tomar uma água, mas nem saia aí da frente da TV, porque tem muito ainda no nosso programa. Nós vamos aproveitar, sair com imagens de Acarape, no Ceará, que nos acompanha pelo site ou então pelo YouTube TV evangelizar.com.br. Uma curiosidade, a palavra Acarape é usada popularmente para se referir à água da torneira, devido às represas da região, como a Acarape do Meio, uma das maiores do estado. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa A Vida em Foco para trazer agora para você algo que, eu vou dizer, algumas diretrizes da saúde que foram alteradas, e isso significa alguns números de referência que você já estava acostumado. Por exemplo, para aferir a pressão, a gente teve uma mudança. Agora, aquilo que era pressão normal 12/8 parece que já não é mais. Tivemos mudança também a respeito do colesterol. Olha só, então...
o que isso significa na prática? Será que a gente tem que ter um alerta antes da hora? Será que isso de fato representa um risco? Então, perguntas como essas nos levaram a convidar o Dr. Júlio César Honório, que é clínico geral, para falar sobre pressão alta, sobre colesterol, sobre febre também, né? Uma referência importante para nós, essas novas diretrizes. Seja bem-vindo, doutor Júlio. Muito obrigado, Carol, pelo convite. Com você? Eu que agradeço, meu querido. Bom, a gente teve aí, eu acho que o que mais me impactou foi saber da pressão alta, porque eu lembro até o dia que eu dei essa nota para o pessoal, falei, gente, mas 12/8 sempre foi considerado uma pressão normal. O que eu queria, antes da gente entrar nos detalhes, entender o que faz essas diretrizes serem mudadas, né? É o risco? O que está envolvido? Claro, Carol, é muito interessante a gente trazer essa discussão à tona, porque todo mundo começou a falar 12/8 não é normal mais, 12/8 agora é alterado. E o interessante dessa diretriz é que não é que 12/8 não é mais normal. Tá. A classificação de hipertensão, grau 1, Tá. aquela hipertensão mais simples, persiste com valores acima de 14/9. Tá. Entretanto, o que essa diretriz nova propõe para nós é que 12/8 passou a ser o limite, ou seja, aquele sinal de alerta para o paciente que possui uma pressão superior a 12/8, por exemplo, 128/82, ele precisa ter um alerta. Né? Então não tá. é exatamente minha pressão é 13/85, sou hipertenso. Não é esse o propósito da diretriz, mas o propósito é que ela sendo um alerta no paciente para perceber que talvez a pressão está acima do desejado. E talvez até para o profissional de saúde, né? Acho que ali também essa diretriz serve muito para esse profissional falar assim, opa, vamos acompanhar mais de perto também? Com certeza, até porque muitos pacientes, historicamente, como classificou-se que 12/8 era o normal, muitos pacientes medem em casa, deu E não faz nada. E não faz nada, né? Então, o interessante dessa diretriz foi acender o alerta para classificar legal. o paciente como pré-hipertenso. Tá. Ou seja, esse paciente precisa de modificações de estilo de vida. Tá. Principalmente, Carol, se nós pensarmos naquele paciente que tem fatores de risco cardiovasculares. Ah, tá. Obeso, E sedentário. daí vai olhar o conjunto da obra O ali. todo. Entendi. Doutor Júlio, e com relação ao colesterol, que esse também é algo polêmico, né? O que foi que mudou no colesterol? Nas diretrizes de dislipidemia, né, nós temos algumas alterações, principalmente no valor de LDL, o famoso colesterol ruim. Tá. Né? E o que antes nós sabíamos que aquela população geral podia considerar até 100, Tá. sendo bem honestos, aquele paciente que já tem um risco cardiovascular aumentado, Tá. nós precisamos pensar em valores de 70, 55, tudo considerando o perfil de risco do paciente. Ah, entendi. Então tá ali entre 55 e 70 agora que vai Exatamente. aparecer ali nos isso muda, inclusive, as referências nos exames, né? Claro, isso muda, até porque nós temos que avaliar também que cada exame tem uma correlação clínica, né? Um paciente jovem, de 20 anos, que não tem diabetes, não tem pressão alta, eu posso aceitar um LDL de até 100, né? Nós Tá. podemos dar essa permissão, embora já precisemos do alerta de que talvez precisemos considerar uma redução desses valores. Mas o paciente que é diabético, talvez tenha um outro probleminha junto, já está com um pouco mais de sobrepeso. Nesse paciente, talvez já seja interessante eu pensar num colesterol mais baixo. Entendi. Principalmente se ele já infartou, se já teve um acidente vascular cerebral, né? Alguma outra patologia. Pelo que eu estou entendendo até agora, né, nesses dois casos, essas referências são, na verdade, para que esse paciente seja acompanhado com mais critério, caso ele seja um paciente de risco, né? É mais para proteger isso. Às vezes é um risco Exatamente. mais silencioso, que a Exatamente. pessoa não sabe. É isso. E o interessante também é que nós temos os fatores mais expressivos da medicina, digamos assim, um infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, doença arterial coronariana. O foco dessas diretrizes é justamente atingir a esses pacientes. Sim. Porque muitos, mesmo já tendo sido vítimas de algum acidente desse, persistem sem mudança de estilo de vida. Sim, sim. Né? Então a ideia da diretriz é justamente essa, falar, veja, você precisa mudar, né? Você precisa estar ali com o seu médico, você precisa estar ali com o seu nutricionista, né? Justamente para promover essa mudança de estilo de vida. Sim. Doutor Júlio, deixei por último a febre, porque esse também acho que é um tema que
as pessoas assustam demais com a febre, e ao mesmo tempo ela também é uma defesa do organismo, né? O que a gente tem que olhar, o que mudou, né, de diretriz e o que tem que ser avaliado nesse pacote, né, que o senhor está colocando para nós, que é sempre uma visão a partir de um número, né, o todo desse paciente. O primeiro ponto, febre não é doença, né? A febre ela é um sinal, né? Um sinal clínico que indica que alguma coisa está acontecendo, né? E pode ser desde uma gripe, como pode ser algum processo patológico mais grave mesmo. Nós precisamos lembrar que existe tanto a febrícula, que começa ali com 37,2 e vai até as diretrizes mais atuais 37,8, né? 37,8 é o que nós temos de mais clássico. A partir desse ponto é febre. Embora algumas referências considerem apenas a partir de 38. Por quê? Porque muitos pacientes, às vezes, começam com uma temperatura 37,5. Ai, meu Deus, estou com febre, vou acontecer alguma coisa. Calma, né? É porque a febre, ela é desconfortável, né? Exatamente. Então, a própria febre parece que já traz muitos sintomas ali e a pessoa já fica, às vezes, com medo daquilo progredir muito rapidamente, né? Não é tão assustador assim. Mas tem que ficar alerta. Tem que ficar de olho, né? Febre não é normal. Então, assim, esse é o ponto principal. O corpo começou com aquela dorzinha muscular, aquele cansaço além do habitual, que a gente já consegue pensar, opa, estou febril. Nós precisamos estar atentos. Sim. Não quer dizer que eu já preciso obrigatoriamente de um antibiótico. Sim, né? sim. Eu acho que esse é o principal, né, Carol? A gente precisa ter o diagnóstico correto. E esses valores, particularmente, eu gosto do valor de 38, que é aceito em diversas diretrizes. Deu 38, realmente, o paciente está febril. Pode ser que seja uma resposta autolimitada, ou seja, que ela vai passar espontaneamente, como pode ser algum processo que requer uma atenção especial. Por isso, sempre procurar o atendimento médico. Até porque, por exemplo, a pessoa começou com estado febril. É quase impossível diagnosticar alguma coisa nesse primeiro momento, né? Pelo menos para criança, geralmente os pediatras falam, ó, se em 3 dias não passar, né, procure. Mas, claro, é criança, não vai ser a mesma regra, imagino, para um idoso, para outras idades. Existe diferença também de idade ou não? Existe, tanto que de forma muito curiosa, o idoso dificilmente faz febre. Olha só. Né? Então, se a gente parar para... Porque é o sistema imune, né, que faz a febre vir, não é isso? Exatamente. Então, se nós esperarmos no paciente idoso ele ter uma febre, talvez já seja muito tarde. Entendi. Né? Então, para ele teria que ser algo, não, teve, já vai ver. Isso. No idoso, nós até consideramos outros sintomas e outros sinais que não apenas a febre. Mas, por exemplo, em uma criança sempre está com alguma febrinha. E nós não conseguimos fazer o diagnóstico na grande maioria das vezes, justamente por ser um indicativo de um processo autolimitado. Sim. Alguma infecção de veias aéreas superiores, alguma infecção gastrointestinal, que muitas vezes o organismo dá conta. Mas, claro, teve essa persistência e está associado a outros sintomas. Por exemplo, a criança está mais amodinha, a criança está brincando menos, está comendo menos. Isso chama atenção. Isso já é um sinal de alerta de que esse processo patológico talvez não vá resolver espontaneamente, digamos assim. Entendi. De uma forma geral agora, para a gente concluir, com essas novas diretrizes, muitos terão que repetir exames. Como que é isso? Às vezes acabou de fazer, deu tudo certo, vai ter que fazer de novo por causa dessas novas diretrizes. Como você vê isso? O mais importante, eu acredito, nesse contexto, seja o paciente acabou de fazer os exames, está com um acompanhamento regular, está fazendo uso das medicações ou das orientações fornecidas, esse paciente, ele está assistido. Tá tranquilo, ele já está cuidado. Ele está tranquilo, ele está interessado, ele está indo atrás. Agora, o paciente que já faz 1 ano que foi no médico, toma a mesma medicação, faz anos, esse paciente talvez valha a pena voltar no médico assistente para perguntar, olha, tô tomando essa medicação aqui faz 6 anos, super comum, tô certo? Talvez não. Porque pode ter mudado, pode ter medicação melhor também, né? Então, tudo isso acontece, né, doutor? Sempre, diariamente. Que legal, muito bom. Muito obrigada, viu, por ter vindo aqui hoje. Seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar, meu querido. Muito obrigado, agradeço o convite. Obrigada a você. Gente, já estamos falando em Natal. Dá para acreditar? Talvez você já tenha visto por aí lugares com árvores montadas, né? Tudo bem que pode ser um pouco adiantado, mas não é tão adiantado assim não, viu? Olha só, nós vamos falar aqui do que vai acontecer na cidade de Joinville. Do dia 15 de novembro até o dia 4 de janeiro, a cidade de Joinville, em Santa Catarina, vai celebrar mais de 50 dias em clima natalino com o tema
Aqui a magia ganha vida. Promovido pela Prefeitura e pelo Instituto Natal Joinville, o evento traz novas atrações, tecnologia e muitos espaços decorados. Entre as novidades estão o Bosque Encantado e o app do Natal com mapa e recompensas. Também o Mercado de Natal repaginado, inspirado nos tradicionais mercados europeus. Atenção, a abertura será nos dias 15 e 16 de novembro, com espetáculo dirigido por André Gress e participação da Escola de Teatro Bolshoi. O circuito tem mais de 20 atrações gratuitas, como pista de patinação, desfiles de Natal, túnel de luzes, carrossel e apresentações na Praça das Artes. O evento também reforça o compromisso com a inclusão e a acessibilidade, com audiodescrição, intérpretes de Libras e espaço de acolhimento. E tem mais! Eventos paralelos, como a Ho-Ho Run, o Pedal de Natal e o Passeio Noturno Mirante, completam a programação. Então, um abraço especial para você que nos acompanha em Joinville, Santa Catarina, pelo canal 49.1. Agora, aqui você que está em Curitiba e região metropolitana, nós teremos a apresentação da Camerata Antiqua de Curitiba, a boa música, né, que você vai acompanhar presencialmente aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, esse concerto em homenagem ao barítono Rio Novello, com a regência de Ramon Theobald. A entrada é gratuita no dia 31 de outubro, às 19h30. Venha viver essa noite de fé, arte e emoção conosco. Entrada gratuita. Se programe dia 31 de outubro às 19h30. E agora vamos lá para Crato, no Ceará, onde os jovens se reuniram para o Dia Nacional da Juventude. E olha, vou dizer, esse evento já é celebrado há 40 anos. 40 anos que os jovens se reúnem é muita bênção, né? Por isso que a gente quer trazer para você um pedacinho do que foi esse encontro. Acompanhe comigo. A igreja é jovem e em Santana do Cariri essa verdade ficou bem clara. Isso porque caravanas de jovens vindas de várias cidades da Diocese de Crato chegavam aos poucos e lotavam a praça escolhida como ponto de concentração para o Dia Nacional da Juventude. Cada grupo representava uma das muitas expressões da juventude católica. Eu sou da Pastoral da Juventude. Shalom. Grupo de Jovens Emanuel. É JC Brasil. Somos jovens do movimento Segue-me. O Dia Nacional da Juventude já é celebrado pela Igreja há 40 anos. E em 2025, em sintonia com o Ano Jubilar da Esperança, o chamado é especial. É tempo de peregrinar. No Ano Santo da Esperança, o Ano Santo da Redenção, Jubileu, a Diocese fez o convite a todos os jovens para reunirem-se, para tornarem-se romeiros, peregrinos de esperança no Jubileu, no Dia Nacional da Juventude. Na primeira etapa do DNJ, não faltou animação, mas também houve pausa para o silêncio. Num clima de profunda espiritualidade, os jovens viveram um encontro pessoal com Deus, durante a adoração e a bênção do Santíssimo Sacramento. A juventude católica ela ainda existe, ela não está morta. E esse momento de união, a gente consegue ter mais fé e persistir mais na caminhada. Mostrar para o mundo a nossa juventude cheia de fé, cheia de entusiasmo e de coragem, é dizer que é possível, sim, seguir Cristo vivo, jovem, né, como nós jovens. A juventude que antes lotava a praça, agora segue em peregrinação pelas ruas. O trajeto segue do centro da cidade até o distrito de Inhumas, local do martírio da Beata Benigna. Tudo isso ao som do show católico de William Sanfona. Louvor, alegria, adoração a Deus. Então tenho certeza que foi uma tarde, uma noite também marcada pela presença do Senhor e também que marcou a muitos corações. No distrito de Inhumas, a piedade popular ganhou espaço, embalada pela fé nordestina, cantada na Ave Maria sertaneja. Essa foi a deixa para o início da missa de encerramento do DNJ, presidida por Dom Magnus Henrique, bispo da Diocese de Crato. A celebração também fez parte da festa da Beata Benigna Cardoso,
que no território diocesano é sinal de esperança e coragem para a juventude. Por chamar a atenção da juventude para a pureza do coração, a pureza da vida. Assim, eles conseguem realmente descobrir o verdadeiro caminho. De Santana do Cariri, Ceará, Nayane Moreira para a TV Evangelizar. É uma alegria ver tantos jovens celebrando, reunidos e há tantos anos já, diretamente de Crato, no Ceará. Aqui as imagens que nós escolhemos para passagem de bloco, viu? Mas olha, volta aqui comigo, porque a gente vai falar sobre alguns medicamentos que são perigosos para a segurança no trânsito. Então vamos fazer uma pausa rapidinha. Saímos com imagens de Crato, no Ceará, para você que me acompanha pelo canal 39.1. O município abriga a maior estátua católica do Brasil. Tem 45 metros de altura, inaugurada em 2014 para celebrar os 250 anos da cidade. Já eu volto. De volta ao vivo para todo o Brasil, aqui na TV Evangelizar, para trazer um alerta para você. Na verdade, um alerta que foi feito no 16º Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego sobre vários medicamentos que podem colocar em risco a segurança quando se fala em direção. É isso que vai trazer o nosso repórter Sérgio Júnior. Acompanhe comigo. Olá a todos que nos acompanham. A OMS emitiu um alerta sobre remédios que impactam diretamente a segurança no trânsito, principalmente com sedativos, antidepressivos e outros remédios. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu estou aqui com o Dr. Ricardo Gulit, médico clínico geral, que vai dar um panorama para a gente sobre como funciona isso na prática, quais remédios são esses e o que o motorista ele pode sentir. A gente não costuma dar tanto valor para os remédios de uso contínuo, uso domiciliar, e o impacto que eles têm na nossa habilidade de conduzir veículos e máquinas pesadas, até mesmo trabalhar. Mas a gente sabe que quando a gente pega acidentes com vítimas fatais, os resultados das autópsias mostram que 1 a cada 5 motoristas tinha feito uso de algum medicamento, ou seja, é um número muito alarmante e que gera essa nova preocupação e essas recomendações que vêm da OMS. Existem uma série de medicamentos que podem atuar como depressores do sistema nervoso central, ou seja, reduzir as nossas habilidades de conduzir máquinas. São eles as principais. Remédios para dormir, como benzodiazepínicos da família do clonazepam, alprazolam, diazepam. Remédios para alergia, o que a gente chama de antihistamínicos, alguns tipos de antidepressivo e alguns remédios mais específicos, como alguns remédios para o controle de dor em pacientes com câncer, como a morfina, o fentanil. Ou seja, é uma série muito ampla de medicamentos que pode atuar, diminuindo os nossos reflexos e tornando o trânsito um lugar mais perigoso. Doutor, o que pode causar ainda uma maior preocupação é a própria automedicação. Com certeza. Sempre que esses medicamentos eles são prescritos por um médico, eles já vêm com essa orientação. Mas quando ocorre a automedicação, muitas vezes o paciente não associa o uso da medicação com a diminuição das suas habilidades motoras. Então é sempre importante ter um acompanhamento médico regular e discutir com seus médicos o remédio que você está utilizando e o que isso impacta nas suas habilidades do dia a dia. Além disso, esses tipos de remédios se enquadram também como uma droga comparando com álcool ou outro tipo de substância? Com certeza. Tem vários remédios que, nas doses usuais, eles têm efeitos para reduzir as habilidades de direção superiores a álcool. Então, seria equivalente a você beber uma quantidade considerável de bebida alcoólica ou tomar esses remédios. Quando a gente coloca pareado pessoas que usaram os remédios e pessoas que consumiram álcool, os reflexos na direção são parecidos. Ou seja, por ser uma coisa legalizada e que vem naturalmente no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não associa o perigo que isso traz. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que se você faz a tal da automedicação e está sentindo alguma coisa no trânsito, pare o carro, né, e busque ajuda. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Sérgio Júnior. Lembrando a você, se você toma algum desses medicamentos, né, ou a categoria que foi mencionada ali pelo médico, ou conhece alguém,
Leia, a bula traz essas informações e daí evite dirigir, porque é muito perigoso para a sua segurança e para todos os envolvidos, né? Muitas vezes é simples falta de informação. Agora a gente tem recadinho aqui de saúde com a Vitae Gold. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vitae 7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria. Esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500. Que tal um cafezinho bem passado agora, cafezinho coado, ainda mais se for de Minas Gerais. A Emater de Minas Gerais já está divulgando a segunda etapa do 22º concurso de cafés de Minas Gerais. Então, em breve, nós teremos alguns nomes para saber os melhores cafés, porque é um concurso de qualidade. Mas olha o número de cafés que foram submetidos aqui, ó, 1.847 amostras. Olha que é café para ser bem disputado aqui, não é? Então essa matéria, quem vai trazer para a gente é a repórter Michele Pacheco. Acompanhe comigo. O número de inscritos no concurso de qualidade de cafés de Minas Gerais, realizado pela Emater Minas, foi 31% maior do que em 2024. Quase 2.000 produtores disputam a competição que avalia cafés especiais. Esse tipo de evento traz reconhecimento no mercado consumidor. Os cafeicultores chegam a vender os lotes premiados até pelo triplo do valor convencional. Foi através desse concurso que a gente conseguiu ser visto pelas cafeterias, pelas torrefações, Brasil afora, e isso fez com que acontecesse uma boa valorização no café da nossa família. O aumento no número de concursos municipais, regionais e estaduais é um reflexo dessa valorização do produto e de quem produz. Entrando num processo de melhoria contínua, onde ele vende melhor, investe o dinheiro na lavoura, melhora o seu processo e vende melhor novamente. Então é um processo sem fim em que muda a realidade do produtor rural. Os concursos da Emater têm o objetivo de preparar o produtor para outras competições. Então é um processo educativo de melhoria contínua que o concurso faz com o produtor. Então não é o concurso estadual isolado, são os outros concursos agregados a ele que traz todo esse ganho. Que o objetivo é trazer um produtor de commodities para um produtor de café especial. E olha só, a segunda fase de análise dos cafés vai acontecer do dia 10 ao dia 14 de novembro. E daí já no dia 24 de novembro nós saberemos quem será o café vencedor. Olha só, então estamos aqui querendo saber, Minas Gerais, o melhor café. Agora,
eu vou convidar você para a Noite de Louvor, que é hoje, viu? Segunda-feira, dia de Noite de Louvor. Se você já for tomar seu cafezinho, você vai ficar acordado, mas a partir das 18 horas, nós temos um encontro aqui, já começando com o Santo Terço Mariano, em seguida, às 19 horas, para todo o Brasil, Noite de Louvor. Mas quero convidar você a vir aqui pessoalmente. Você que está aqui em Curitiba, você não pode deixar passar essa oportunidade de estar aqui, junto com a irmã Ana Paula, que estará com a gente. Também o padre exorcista, padre Ricardo Caricati, estarão aqui nesta quarta semana do Cerco de Jericó. Então, aguardo você, junto com o nosso apresentador William Teixeira, esteja aqui conosco ou acompanhe pela TV Evangelizar. Agora nós temos um recado especial da Bela Vita, que já está com promoção de Black Friday. Acompanhe comigo. A Vita Science, nossa parceira que há apenas 6 anos já transformou a rotina de cuidado de mais de 100 mil mulheres em todo o Brasil. E está com uma oportunidade imperdível de Black Friday. Até 60% de desconto na sua linha de beleza Bela Vita. É a chance perfeita para investir em produtos que deixam sua pele mais firme, jovem e saudável. E para explicar como tudo funciona, vamos ouvir o Dr. Dayan Siebra, um dos idealizadores da linha. Acompanhe. A linha Bela Vita foi pensada para ser 100% natural. O Bela Vita contém colágeno verisol, que é a tecnologia mais estudada do mundo, com concentração até 3 vezes maior do que outros colágenos. O sérum tem nanoniacinamida para absorção profunda e o gel conta com aloe vera, limpando sem agredir. É uma linha completa para resultados reais. Dá uma olhada nesses resultados. Quanta diferença, não é mesmo? As mulheres que usam relatam que a pele fica mais firme, as rugas diminuem e a flacidez melhora visivelmente. Então aproveite, até 60% de desconto na linha Bela Vita e frete grátis para todo o Brasil. E tem mais 5% de desconto extra colocando o cupom TV Evangelizar. E tem presente, viu? Levando kits de 6 potes ou mais, você ainda ganha um Multivita Mulher com todas as vitaminas essenciais para a sua saúde e bem-estar. E vamos falar agora de verão. Olha, verão, praia, entretenimento com música boa. Sabe por quê? O litoral paranaense tem várias atrações no verão. E o governo do Paraná confirmou 39 shows para este ano de 2026. Dentre eles, nós teremos o nosso querido padre Reginaldo Manzotti. E esse evento promete reunir mais de 2 milhões de pessoas. Essa reportagem que traz o nosso repórter Lucas Marconsoni. Acompanhe comigo. O governo do estado realizou o aguardado anúncio da lista das atrações que farão o litoral paranaense vibrar por 5 finais de semana. Os shows farão parte do Verão Maior Paraná 2026, o maior festival de verão gratuito do Brasil. Vem, 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 sentir a emoção, amigos e diversão, o verão maior chegou. O Verão Maior Paraná reuniu cerca de 2 milhões de pessoas acompanhando shows nacionais gratuitos nas areias do litoral do Paraná, superando a temporada de 2023 e 2024. A gente tem uma expectativa desse ano de chegar entre 2 e 2 milhões e meio de visitantes no nosso litoral. Nós estamos vivendo um bom momento do turismo do Paraná, por 2 anos seguidos. Segundo o Ministério do Turismo, é o estado que mais vem crescendo no Brasil. Um estudo do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, IPADS, revelou que as ações do Verão Maior Paraná resultaram em um acréscimo de 152,9 milhões de reais no Produto Interno Bruto, o PIB do estado, na última temporada. Além disso, foram gerados 2.335 empregos diretos e indiretos, um acréscimo de 64,6 milhões de reais na massa salarial. Fazer girar a economia local, fortalecer o comércio local e apresentar para os turistas as belezas que o nosso litoral tem, que são maravilhosas como outras regiões do Brasil. Dentro da Operação Verão nós teremos o BT 400 de beach tênis, que é o maior campeonato
mundial de beach tênis estará conosco. Nós teremos o campeonato mundial de futsal também estará conosco. Nós queremos que os eventos esportivos que atraem 1.000, 2.000, 3.000 pessoas aconteçam em cada final de semana para que nós possamos estender esse calendário. Nessa temporada, os nomes de pesos vão agitar o litoral do Paraná. Entre as atrações estão DJ Alok, Ana Castela, Zezé de Camargo e Luciano, entre outros. E terá show internacional também. Gypsy Kings, da França, e Inner Circle, da Jamaica. Entre as novidades mais esperadas está a participação do padre Reginaldo Manzotti em um dos shows previstos, adicionando um momento de fé e louvor e devoção para o Verão Maior Paraná. Só Ele pode restaurar as bênçãos. E olha, olhando ali para o padre Reginaldo Manzotti, né, que já atrai milhões de multidões, não vai ser diferente no nosso litoral paranaense. Eu lembrei que tem muitos padres que têm hobby, viu? E tem a ver com esse nosso VT que nós vamos trazer aqui, carros antigos. Olha, algo que aconteceu em Guarapuava, tem até bispo que você conhece envolvido. Acompanhe comigo. Motores antigos roncaram ao som da fraternidade sacerdotal nos dias 20 e 21 de outubro em Guarapuava. O evento marcou o primeiro encontro do Clube Eclesiástico de Carros Antigos, SECA, uma iniciativa nascida do diálogo entre o padre Valdecir Badzinski, secretário executivo do Regional Sul 2 da CNBB, e o bispo auxiliar de Curitiba, Dom Adenis Roberto de Oliveira. Isso aconteceu numa assembleia da CNBB, conversando com o padre Valdecir. Ele também tinha um antigo, eu com um antigo, daí começamos a conversar, lembramos que vários padres tinham carros antigos, e aí decidimos, vamos convidar esse pessoal, vamos nos unir e apresentar para o pessoal esse hobby. O encontro reuniu 11 veículos vindos de várias regiões do estado, entre Fuscas, Veraneios, Kombi, Gol, Corcel 2, Fiesta e uma reluzente picape F75 amarela. Os participantes trouxeram não apenas relíquias sobre rodas, mas também histórias, lembranças e testemunhos de fé. Esse aqui é o Esmeraldo, 1985, comprado em 2023. E agora, né, a primeira grande viagem minha com ele, 388 quilômetros de Foz a Guarapuava. Vim com medo, mas graças a Deus nenhum imprevisto, nenhum. Bem, é um carro de família do meu pai, e quando ele foi se desfazer, ele me doou para mim. E cá está ele, 93, um Gol conservado de família. E foi muito importante poder participar desse momento aqui. Aqui é o meu Fiesta, inclusive já tenho vários anos, comprei no ano 2000, é a ano de fabricação, ano 2000, portanto está com 25 anos. E desde o início fiquei com ele, por ele ser um carro econômico, fácil de trânsito e também muito econômico no sentido de gastos. O objetivo eu queria era comprar o Fusca, mas daí o Fusca não deu certo, o outro Fusca não deu certo, então eu acabei comprando a Kombi, visto que é um investimento e também com esse objetivo também de participar dos nossos encontros. Esse é o Fuscão 1986, comprei lá em Minas Gerais, tentei vir para Curitiba com ele, fundi o motor, aí tive que fazer de novo o motor e agora está aí. Motor novo e está aí, em 1986. O bispo emérito de Guarapuava, Dom Antônio Wagner da Silva, reviveu suas próprias memórias automobilísticas. A nossa alegria no tempo de seminário era uma veraneio verde-oliva que nós usamos durante muito tempo, enquanto a gasolina era mais barata, mas um carro excepcional. Para todos os trabalhos, para todas as viagens, a gente tinha um pé de boi que era realmente útil
e era realmente um carro especialíssimo. Mais do que carros, o que celebrou foi a beleza da simplicidade, da amizade e da fé que se renova até nas curvas do caminho. É o primeiro de muitos, se Deus quiser, encontro de carros, né? Do encontro dos eclesiásticos. Que alegria poder ver esse hobby tão saudável dos nossos queridos sacerdotes. E eu quero encerrar com vocês, meus queridos, trazendo imagens de um dos momentos mais emocionantes de Fortaleza, que foi o momento ali do show do Padre Reginaldo, onde o manto de Jesus das Santas Chagas passou por cima daquela multidão de fiéis. Você vai acompanhar, lembrando que os melhores momentos desse show você acompanha aqui na TV Evangelizar no próximo domingo às 9 horas da noite. Fique com Deus.